Olá, está começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, psicologia e relacionamentos. Eu sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga sexóloga Caroline Brinning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Carol, hoje o tema é um pouco mais sério, na verdade. Eu sei que a gente geralmente trata temas um pouco mais leves, né, de uma forma mais descontraída, mas a gente sabe que é um tema que tem que ser tratado com um pouco mais de cuidado e tal, mas que muita gente está passando por isso talvez nem saiba, que é o luto. O luto a gente associa muito à morte, né, ao velório, enterro, perda de familiar e tal, mas na verdade o luto ele não é só sobre morte, né, Carol? Não, o luto é sobre perda, né? Tudo que tu De forma gosta. geral. E pode ser desde uma coisa material até uma pessoa, até o teu bichinho de estimação. Toda vez que você perde aquilo que você fez investimento emocional, dói, né? E o luto a gente faz o tempo inteiro, de diversas E coisas. não percebe, né? Não Às vezes. percebe, às vezes. E eu acho que atualmente até piorou, porque a gente tem uma exigência tão grande com saber o que está acontecendo, como está acontecendo, quanto tempo vai levar. Eu não devia estar sentindo isso, porque. E a gente não respeita o processo das coisas, né? Então a gente até piora, às vezes, a situação que a gente tá. E quando a gente fala assim de perda, né, pra quem ainda não conseguiu entender ou visualizar o luto além da morte, às vezes é o fim de um relacionamento, pode gerar luto, Sim. sair de um emprego, às vezes mesmo que tu tenha pedido demissão, tu pode viver o luto daquilo, ou se tu for demitido E também, até né? luto menor, tipo, tu ganha uma promoção. E aí tu Tu tá vai trabalhar com trocando outras com pessoas. outras pessoas, tu vai mudar de sala. Tudo isso envolve um processo de readaptação e para muitas pessoas não é só estressante, é também o desapego da situação anterior. Então eu posso estar fazendo, eu brinco, né, fazer o velório daquilo. E eu acho que um luto coletivo que muita gente tá passando no último ano e pouco, e que talvez o pessoal não perceba, mas a gente tá passando, e a gente tá passando em fases diferentes, e é por isso que falta empatia às vezes, é a pandemia. A pandemia tem causado luto nas pessoas, Carol? Ai, tem, né? E vários lutos, né? Por exemplo, eu imagino que muitas pessoas tinham muitos planos antes de tudo fechar, né? Nem falo só coisas, eventos tipo casamento e tal. Mas, meu Deus, a pessoa de certo ia se mudar, ia separar, ia viajar, ia ter uma promoção. Colocou tudo no stand-by. E pior, sem saber quanto tempo isso vai levar e como é que vai ser. E aí, pra piorar, essas coisas, tipo, o teu estilo de vida mudou. Antes tu saía, ficava fora de casa quase o dia inteiro, tinha outras atividades, tinha muita atividade coletiva, interagia com pessoas e de repente. E às vezes tu começa a sentir falta de coisa que tu nem imaginava que tu ia sentir falta, assim, por exemplo, sei lá, eu não sou uma pessoa muito de praia, mas eu gostaria de ter a liberdade de num domingo de sol poder dar uma caminhada na praia, né, ir até o litoral e fazer isso. Hoje É só fica a meio gente não assim. poder que a gente sente falta. Exato. Tem algumas amigas minhas que moram em outros estados, só que eu tava planejando visitar e que tiveram um bebê que eu ainda não consegui ver. Então, e tem uma conhecida minha que ela mora no país de Gales e a família dela não conhece o bebê dela ainda. Ela teve filho ano passado e não sabe nem quando vai conhecer, né? Então, assim, querendo ou não, é um luto, né? Eu acho que o luto é um processo de resolução de coisas pra ti. Por exemplo, o teu pai não te aceitar do jeito que tu é. Tu precisa fazer o luto disso. Sim. Tu precisa lidar com isso, resolver isso e seguir em frente, porque é isso que ele quer te dar. Né? Existe uma perda. A perda da fantasia, a perda da expectativa, a perda da ilusão. A gente acha que luto é só quando uma coisa Sim, efetivamente acaba, né? Uhum. Mas no nível abstrato isso também acontece. O tempo inteiro eu tenho que estar fazendo lutos de coisas que eu queria e não consegui, de expectativas que eu tinha e não se concretizaram, de expectativas que eu tinha das pessoas e elas me decepcionaram. O tempo todo a gente tá fazendo isso. Até eu lembro que teve um episódio que tu comentou que eu acho que foi o do Renascimento lá, de recomeçar, na verdade, Renascimento. O de recomeçar, que tu comentasse alguma coisa que, quando alguém assume que é gay ou que quer ser trans, coisa assim, que às vezes a outra pessoa, pra quem ela falou, a gente falou do transparent, acho, né? A outra pessoa também vai viver um luto, se ela foi pega de surpresa, principalmente, né? Então isso também. Ou às vezes ela não tem estrutura, né, pra entender que, no caso da transição, né, na transexualidade, ela não tem estrutura pra. Ela não consegue lidar porque feriu as expectativas dela. Então, quando uma pessoa transiciona, todo mundo transiciona junto, né? E aí tu tem que fazer esses velórios da pessoa que tava lá e da pessoa que você tem agora, enfim. Mas o luto eu vejo ainda, não só com morte, até de forma geral, ele ainda é meio tabu, né? A gente não.
parece que a gente trava quando vai falar disso. Ninguém, sei lá, às vezes até falando de luto como morte, né? Tá tudo, não, tá tudo bem, eu tô bem. Tu mente pra ti, tu mente pros outros. Mas eu acho, Lu, que isso é uma coisa até que a gente divulga muito na mídia, porque quando tu vê pessoas. É mais normal você ver pessoas passando por situações difíceis e recusando ajuda nos filmes e nas Uhum, séries, sim. ou, ai, terapia não é pra mim, ai, porque esse psicólogo. Do que efetivamente respeitar o processo da, do luto, da terapia, né? Uhum. Tem uma música da Alanis Morissette que se chama Not As We, de um álbum chamado Flavors of Entanglement, que é uma música que fala sobre ela lidando com o primeiro dia depois do término do relacionamento. E Uhum. ela vai contando o primeiro passo, e fala de luto, é bem isso. E a imagem do Creeper Joel, que aparece ela na terapia várias vezes, assim. Uhum. E as pessoas têm essa resistência de lidar com o desconforto. Hoje, acho que mais do que nunca, tanto que positividade tóxica tá Sim. bombando aí por Uhum. causa disso. Hoje, mais do que nunca, as pessoas não querem lidar com o momento que a coisa não é boa. Ou quando você perde algo, ou quando você tá triste, ou quando você. As coisas não saíram do teu jeito, as pessoas têm uma recusa, quase uma birra, Uhum. com lidar com a parte negativa de viver, que ok, faz parte. Uhum. É, só espera o lado bom e E as quando. pessoas, elas esquecem, eu acho que é um processo. Agora tá difícil, mas melhora. Só Uhum. que, né, até um dia ruim tem 24 horas, eu postei esses dias no Sim, meu aham. Instagram. E é bem isso, tipo, passa. Mas tem que ter paciência com o processo. Uhum. Sabe quando tu acorda com uma música na tua cabeça e tu fica irritada porque a música Uhum. tá? Se tu só larga e fala, ah, ok, whatever, vou fazer outra coisa, não acaba Uhum. passando? Sim. A dor é a mesma coisa, quando tu fica ali, ah, mas eu não posso sentir isso. Mas eu tô sentindo isso há tempo demais. Ah, mas eu tô sofrendo há tanto tempo. Não tem regra. Por isso que me irritava, não sei se é no episódio de Sex and the City ou no filme, que a Charlotte comenta que o tempo que leva pra tu superar uma pessoa é metade do tempo do É quando é relacionamento. na série, é quando a Charlotte termina com o Trey, eu acho, uma coisa assim. É, e essas regras da revista Fórmula, Cosmopolitan, fórmula. isso me assusta porque as pessoas vêm com essas regras, elas E têm não essa existe uma expectativa. fórmula, não existe um tempo. Tem gente que talvez em uma semana vai ter superado o término de um relacionamento, por exemplo, tem gente que vai levar anos, tem gente que nunca vai superar. É, exatamente. Como a gente falou que é um processo, é um tempo, eu gostaria que a gente falasse um pouco dos estágios do luto, até para o pessoal entender um pouco melhor e ter essas ferramentas, assim, porque teve alguns episódios que a gente já falou assim, que tem os estágios, tal, a gente citou, mas eu acho que a gente poderia se aprofundar um pouco para as pessoas identificarem isso. Primeiro é negação, né? É, depende. É Não, porque não existe uma ordem, né? originalmente, né, que originalmente eram 5. Aham. Agora a gente calcula outros. A Porque pode ser aceitação, o choque significado. primeiro, Ah, tá. né, de tu da Aham. surpresa, enfim, aí tu entrar na negação, aí na negociação, daí na Uhum. raiva, daí na tristeza, daí na aceitação. Uhum. Tem alguém, eu já vi 7 também em outro lugar, mas originalmente são São 5. 5, né? Tanto é que eu vi que o do significado, que é o novo, o pessoal que veio com essa até pediu autorização para a família do cara que estabeleceu os 5. Da mulher, é uma É uma mulher, mulher? Ah, Elizabeth tá. Kubler-Ross, que fez. É. Eu acho que é uma antropóloga. Uhum. Mas, na verdade, o problema do ressignificar é a mesma coisa da aceitação. Tá Sim, ali, não, exato. né? Pra mim, Eu acho que a tá tudo palavra, junto. talvez ressignificar, explique melhor o que é a aceitação. Tá. Quando tu põe na Uhum. gavetinha certa na tua Uhum. vida, sabe? Mas então vamos lá, negação. Negação geralmente é o primeiro, né? Porque Uhum. até tu se acostumar, tu entender que existe uma nova realidade. Eu acho que a É, negação. não foi bem assim, ou dizer que eu tô bem. Eu negar o luto pra mim também é comum. Dizer, não, mas Uhum. eu tô bem, eu já chorei, eu já. Eu acho que na pandemia, né? Negar a pandemia. E É também, uma também. gripezinha, não, logo vai estar tudo bem, né? Exatamente, eu não quero lidar com o potencial de perder as minhas coisas, nosso ladinho egoísta que todo mundo Sim. tem, Uhum. não quero correr o risco de perder pessoas que eu gosto, e aí eu vou encontrando desculpas dentro do viés cognitivo, especialmente por causa da internet, Eu sempre vou vai buscar os encontrar argumentos que que me fecham, servem. exatamente, e a negação também tem muito disso, eu ficar me explicando que tal coisa aconteceu, mas não foi bem assim e tal, eu não Uhum. consigo encarar a coisa do jeito que ela aconteceu, e tudo bem, porque especialmente no estado de choque, a tua primeira reação vai ser dificuldade de processar. O Sim. teu cérebro tem essa O proteção. choque, então, estaria meio que na negação Tá ali também, né? pertinho. É, Uhum. exatamente. Surpresa, né? Enfim. É, a negação, então, seria isso. Você negar pra você e, através de falas, comportamentos, a situação que você tá. E o que E- que, né, e o que te aconteceu e o que efetivamente tu tá sentindo. uhum. E aí a gente fala, não tá processando bem o luto. A gente É, percebe. mas é um estágio, né, gente? Aí é que tá isso que eu acho legal. Pra mim, ajudou muito conhecer os estágios quando eu saí de um término bem desagradável, porque eu comecei a tentar identificar. Foi o meu exercíciozinho, assim. Eu sabia que, não, quando eu passar esse vai vir outro.
e não, ainda não vai ser aceitação, mas uma hora eu chego lá, sabe? Então, a negação no relacionamento é quando a pessoa fica insistindo, né? O cara terminou, mas eu ligo, eu quero É. falar contigo, Eu quero continuar eu amigo. quero continuar amigo, exatamente. Ou eu meio que ajo como se não tivesse acontecido nada, eu fico dizendo, não, a gente só brigou, a gente não terminou. E eu não, Uhum, né? Eu fico ali muito, muito agarrado na coisa de que, não acabou, vai voltar, né? Enfim, uhum. no relacionamento é isso. Daí a gente tem o que, enfim, a ordem ela vai variar, ela vai alternar, às vezes a pessoa vai de um, vai voltar para um que já teve antes, né? Isso eu acho bem importante, não é essa ordem que a gente tá falando que vai acontecer. Raiva. Então, deixa eu te corrigir. Ah, eu Originalmente não sei a ordem. é a tristeza, aí vem a barganha, ou a negociação. Que tu vai ver Gente, no. pra mim a depressão foi a quarta, tipo. Então, peraí, eu vou te explicar. A segunda parte, geralmente, é a barganha e a negociação. Por Tá. exemplo, não, mas eu mudo o que tu Ah, quiser. sim. Não, mas olha, Uhum. se tu precisar, ou a pessoa geralmente tem isso quando perde alguém com religião. Fala assim, Uhum. meu Deus, mas por que que tu fez isso comigo? Mas eu não sei o que, se isso não. Ou a pessoa tá prestes a morrer, olha, se Deus Não, e manter a fulano barganha, aqui. então vamos falar da barganha, né? A barganha é muito assim, se eu tivesse feito algo diferente, às vezes tem Não, isso é uns. negação, se eu tivesse. A barganha é, eu estou aqui te dizendo que e se eu mudar? E se não sei o Uhum. quê? Ah, E se for. tá. E Entende? eu acho que é por isso que é tão tênue, então, né? Exato. Que E é eu. um emaranhado. Essas coisas acontecem todas juntas, essa parte Uhum. mais tensa, Sim. pra Uhum. culminar na significação ou na Sim. aceitação. Aham. Mas tudo tá acontecendo, indo e Tudo junto, voltando, né? exatamente. Tudo junto e Então a misturado. negociação é quando tu não aceita aquilo e fica procurando formas de evitar esse resultado Entendi. ou de rever o resultado. Daí a raiva. Tem a raiva, A né? raiva é Que quando tu percebe que não adianta fazer nada e. Não, não é que tu também percebe, né? Mas acho que tu se revolta com aquilo, assim. Também que não adianta fazer nada, uma síndrome de injustiça, né? Por que que isso aconteceu Uhum. comigo? Eu não mereço isso, né? O que que eu fiz pra merecer isso? O problema tá em mim, aí eu começo a ter raiva de mim, começo a ter raiva do outro, começo a ter raiva da situação, procuro culpados externos, por exemplo, alguém morre no hospital, deve ser culpa do médico, também é Uhum. negação, mas eu Sim, projeto minha sim. raiva em alguém e tal, porque o fato é que quando a gente perde alguém, algo querido, a nossa dor é física. O É. meu corpo, Sim, ele entende, né? ele entende que a minha dor é física. Então tem pessoas que falam, Uhum. meu Deus, eu sinto meu corpo doer. Sim, E às vezes a pessoa até se sente no direito de explodir sim. com outros. Assim, ah, eu passei por isso, então. É o Eu. negócio o negócio da injustiça. A injustiça te motiva, né? Uhum. Cada um tem uma leitura específica dessa injustiça. E é engraçado, na terapia, às vezes tu vê, tu deixa a pessoa falar, 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 e ela tem milhões de teorias e tu só fica esperando, 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 e daí tu só pega e pergunta, mas o que tu acha disso? E a pessoa, Uhum. se ela se liga da pergunta, ela desmonta. Se ela Uhum. não tá preparada ainda, ela vai continuar falando. E é o jeito que tu tem de se defender daquela realidade que tu não consegue aceitar, né? Uhum. Então tu vai ter explosões de raiva, e daí tu vai querer negociar dentro dessa raiva, e aí daqui a pouco tu vai voltar pra uma coisa de dizer que isso não aconteceu, que não foi bem assim, que a pessoa Uhum. morreu por um erro médico, não porque ela tava doente. Sempre que você vai Sim. procurar alguém porque a ideia de que a tua vida virou, mudou, Uhum. de alguma maneira, pra ti ainda não é Aceitável. suportável. É, Uhum. exatamente. A depressão. A depressão ou a tristeza, porque não precisa se Eu acho que tornar depressão. não, não, depressão é um nome, né? Ah, Mas é um momento, depressão no sentido de deprimido, não de depressivo. então, mas a gente tem que cuidar com isso Sim, porque a depressão já se estabeleceu que a gente usa como a diagnóstico doença. clínico, né? Uhum. Mas eu digo tristeza porque, assim, no nosso manual de doenças, que a última edição saiu em 2013, o DSM, eles classificam depressão por luto. Só Uhum. que é um diagnóstico meio controverso, porque Uhum. muitos de nós discordamos disso. Sim. Eles calculam que depois de 6 meses, depois da perda, viram uma depressão. Mas a gente É tem um aquele monte de negócio, tu entra no fatores. manual de Tem um monte de novo, fatores, por exemplo, o judeu ortodoxo, o luto dele leva 10 anos. Dentro de um monte de rituais oficialmente, que ele né? tem que Uhum. fazer e tal, não sei o que, né? Outras religiões têm outras formas de Uhum. lidar. A tua criação, o teu gênero, a tua cultura vai definir muito. No México, tu vai comemorar a passagem de Uhum. alguém, mesmo com tristeza. E aqui a nossa criação católica é mais egoísta. É Sim. porque você me deixou, Uhum. né? Ou ele tá num lugar melhor. Tu sempre fica procurando uma desculpa para lidar com o evento em si. Sim. Então, cada um de nós vai reagir a situações de perda de maneiras diferentes. Uhum. Então, dizer que vai levar 6 meses pra tu ter Sim. depressão é complicado. Mas a fase da tristeza eu acho que é a que o pessoal mais lembra, assim. É a que o pessoal mais associa ao luto, talvez, né? Isso. E eu acho que a tristeza é a parte onde tá começando a aceitar. Porque daí a raiva vai diminuindo, aí tu É vai porque entendendo o que eu acho que é aconteceu. o caminho para aceitação, porque tu começa a entender que, ok, aquilo aconteceu e eu não tô bem com isso, Isso. né? Mas eu vou te falar que eu já vi pessoas também que não conseguem nem ir tão longe. Elas não Uhum. conseguem, ok, eu tô bem com isso. Elas elas têm, elas
ficam tristes, mas em vez de ficar ok, elas se distanciam daquilo. Uhum. Elas empatam o luto delas e elas Uhum. entendem porque elas se distanciaram, então elas estão bem com isso. Elas aceitaram. E o luto, eu acho que ele é efetivo quando tu deixa todos os estágios acontecerem. Fica com Uhum. raiva sim, fica querendo tentar barganhar sim, passa por um pouco de humilhação sim, às vezes em alguns relacionamentos, fica triste, chora, desconta alguma coisa, é o processo que tu tem que passar. Uhum. É o ideal? Não. Tem um monte de gente que enche a cara, usa droga, vai É. sair com um monte de gente. É o ideal? Não. Mas às vezes é o que você consegue fazer. Por isso que a terapia é tão importante nesse Uhum. processo. Pra tu ter uma redução de danos, né? Pra tu não acabar se autodestruindo no processo de esquecer alguém, superar uma Sim. morte. Muitas pessoas não gostam de admitir, mas também usam a perda de alguém como uma muleta. Sim. Tipo, ai, a gente não vai conseguir ficar junto porque eu ainda tenho muita trauma da perda de alguém da minha família. Fica se martirizando e se agarra naquilo ali, aquilo ali define a vida da pessoa, né? E também define as relações que ela vai ter. Ah, eu não consigo me apaixonar por ninguém porque eu perdi um Sim. fulano. Uhum. Cara, isso é uma coisa que tu tem que dar uma olhada, porque Tem que perda trabalhar, faz parte né? da vida, Uhum. né? Tu vai ter perdas ao longo da vida, e sim, é triste, a gente não quer perder, mas é um fato, Uhum. né? É preciso uma aceitação desse fato para que a tua vida continue. Porque se tu para naquela perda, tu estagna. Uhum. Estagna? Sim. Estagna. Estagna. Tu estagna, Estagna, mas né? Tu fica parado fica ali. estagnado. Exato, tu fica parado ali, tu não desenvolve boas relações, Uhum. tu começa a atribuir tudo que dá errado ou dá certo ou não E dá. aquele luto passa a definir quem tu é de certa forma, né? Exato, exatamente. E aí tu usa aquilo pra desculpa de um monte de coisa, inclusive pra Uhum. não encarar coisas que você deveria estar encarando. Sim. Uhum. Então, e a última, que nem sempre é a última, às vezes tu até tem aceitação e tu pode voltar, ou a aceitação é sempre a última. A aceitação é a última, porque a Sim. aceitação é o encerramento. E quando eu falo aceitação, é que é uma palavra complicada, porque A ela gente acha parece que a uma coisa partir. rasa. Não, eu ia falar que parece até mais significativo do que é, até. Tipo, aceitação. Ah, então a partir de agora você tá correndo num campo florido em direção ao pôr do sol, sabe? Parece um negócio mágico. Ah, Tu estou na sabe aceitação. que é a mesma pira do perdão, né? É a mesma pira de, Uhum. pai, porque perdoei, agora estou plena, vamos Não quer começar do dizer que tu zero. perdoou, que tu não vai. Cara, Que tu vai esquecer E totalmente, não né? quer dizer que tu perdoou, que tu vai voltar a ter uma relação com certa pessoa, que tu vai ter uma amizade. Tu Uhum. pode continuar detestando ela. Tu só entendeu. Tu Sim. entendeu que aquela pessoa fez aquilo, dentro do teu conjunto de valores aquilo não é legal. Uhum. Não preciso disso pra mim. Mas eu Sim. não vou ficar nutrindo sentimento de vingança, de rancor, de Uhum. raiva, e ficar me culpando e me pegando pensando naquilo. Eu entendi. Então, Eu abri mão. a aceitação não é uma transição pra tipo, ok, a partir de agora eu vou ser feliz, né? Pode até ser. Não, para algumas pessoas pode É. ser, mas eu acho que às vezes colocam muita expectativa na aceitação, como, ah, não, agora tá superado. E não, assim, por exemplo, se tu teve uma perda, cara, vai ter momentos que tu vai sentir saudade daquela pessoa, que, enfim, que não quer dizer que que todo dia vai estar bem, que tu, ah, não, agora eu passei o luto, nunca mais vou pensar nisso. Não é assim, né? É que nem o Não, perdão, né? e tu vai pensar, e tem vezes que tu vai chorar, mas já não é aquele choro doído de um buraco que ficou, né? É Uhum. um choro de saudade, é um choro de, É, pô, eu queria que não exato. tivesse. E daí eu entendo que acabou, e eu entendo que eu Uhum. queria que não tivesse, mas não muda o fato, eu querer ou É, não querer. eu Porque acho que o eu que te acho que a ferra no perdão, aceitação. no luto, no término de alguma coisa, Aham. é a tua expectativa, é o teu apego Uhum. daquilo. Eu acho que aceitar é quando tu largou mão. Ok. É isso mesmo, É isso isso que aconteceu aconteceu. e eu vou viver E eu não sabendo. gosto disso. Uhum. Mas tudo bem, é isso Sim. aí. Uhum. Em filmes a gente vê bastante processo de luto, às vezes até sem ser tão direto, assim, né? Mas Uhum, eu peguei um tema de alguns filmes que é sobre que daí é perda, de morte mesmo, no caso, né? Que trabalham o luto mais abertamente, que é de perdas precoces, que é a perda de filho, que os uhum. filmes trabalham bem. Não sei se tu viu Hereditário. Não. Hereditário é um dos filmes de terror mais assombrosos que eu já Por isso vi. mesmo eu também não vou poder Exato, ver. né? E lida assim com. É engraçado, é curioso, né? Eu costumo falar que Eu é também. engraçado e não é engraçado, é curioso, gente. Minha psicóloga sempre É, me corrige. Engraçado? é curioso. É. Porque começa meio que com a morte da mãe da personagem, só que esse Plot. não é o plot, sabe? A morte da personagem levou pra outra coisa, no final das contas. Mas, por exemplo, quando a filha dela morre de um acidente bem chocante, assim. A filha dela tem, sei lá, 10 anos, mais ou menos. E a Toni Collette, ela faz um trabalho sensacional, assim. Quando ela descobre que a menina morreu, tu nem vê ela, tu só escuta um grito, assim. E tu consegue sentir toda a dor daquilo ali, né?
E como a menina tava com o irmão quando isso aconteceu, daí tem todo aquele negócio da culpa, que ela não consegue mais lidar com o filho dela, não consegue perdoar, sabe? Então, eu acho que o Hereditário é um filme que trabalha de uma forma bem dolorosa, mas trabalha esse luto, assim, de certa forma, Uhum. de que daí tem coisas da mãe dela que podem influenciar ali com coisas do filho dela, por isso que o nome é hereditário, né, que é um negócio que passa na família. Sim, é difícil falar desse filme sem dar spoiler, gente. Mas daí ela se culpa também, porque ela era filha da mãe dela e ela não viu que aquilo ali podia acontecer. Enfim, existem vários lutos numa linhagem familiar ali. Uhum. Não sei se tu já viu aquele A Melhor Escolha, que é com Steve Martin, que o filho dele morreu no Iraque, se eu não me engano. Não. Que é um. Que daí os amigos dele, que ele tinha servido numa guerra dessas dos Estados Unidos, e daí quando o filho dele morre, ele chama esses amigos da época da guerra tal pra ir buscar o corpo, pra fazer o enterro, do jeito é bem doloroso assim, tal. E eu acho que ele descobre que o filho era gay também. Daí tem outro luto assim, né, que o meu Uhum. filho era alguém que eu não sabia, né? Existem outros. E o Pieces of a Woman, que é um bem recente, que é o luto de quando tu perde um bebê no parto. Esse filme eu acho particularmente interessante, a forma que eles lidam com o luto, porque eu acho que a gente tem uma expectativa de luto dos outros. Por exemplo, ela perdeu um filho. Ela deveria estar mais revoltada com isso. Ela deveria querer processar a parteira. Ela deveria. E todo mundo vai passar por isso de uma forma muito individual. E a Vanessa Kirby, ela até foi indicada ao Oscar por esse papel, porque tu só vê vazio nela. Tipo, ela sabe que aquilo ali aconteceu, ela tá tentando processar, ela não sabe o que fazer com aquilo ali ainda, ela sabe que processar a parteira não vai resolver, e ela ainda tem que lidar com o luto da mãe dela, que quer processar, que quer fazer isso, que o marido dela também, né? E, enfim, eu acho que quando a gente fala de luto, existe uma pressão social para que as pessoas vivam o luto de certa maneira? Eu acho que tem algumas coisas, dependendo do luto. Tipo assim, essa coisa do filho, de De perder um perder. filho, eu acho muito complicado porque tem todo um investimento social, né, da família. Tem Porque tu muitos não familiares perde só que. a pessoa, tu perde quem a pessoa poderia ser, né? Tu perde a Mas tua não só isso, expectativa, né? Tu né? perde um. Primeiro assim, né? Eu acho que uma coisa que é super triste de mães que perdem filhos é todo Sim. mundo tá sabendo que ela tá grávida. Aí ela tem que contar É. pra todo mundo que ela não tá. Sim, o dia que ela volta pro trabalho, assim, que o pessoal fica meio. Que ela volta antes do que a licença dela permitiria. E daí, a gente esperava que você voltasse só daqui a 6 semanas, coisa assim dela. Não, eu não tenho licença maternidade, eu não tenho que amamentar, eu tô de volta. E aquele negócio, né? Tinha as fotos do chá de fralda, coisa assim. Então, Vamos pensar que são 9 meses de preparo, ainda mais quando sim. nasce assim, né? Quando nasce morto. E mesmo as mães que querem engravidar e acabam abortando diversas vezes e tal, cada vez é um É, investimento emocional, cada vez é uma expectativa, cada vez. Meu, tua vida é. inteira vai mudar, então não é uma coisinha que aconteceu, Uhum. né? Essa perda é complicada. E é mais complicada quando tem essa pressão familiar, que nem tu conta no filme que a mãe Uhum. fica em cima. Sim. Eu fico um pouco tensa quando eu ouço as histórias assim que os avós querem muito um neto. Uhum. Cara, ok, bom pra eles, que legal que eles querem um neto, mas isso não deveria ser uma boa razão pra você engravidar, pra você ter Uhum. filhos, Sim. né? Por que que você teve, a forma que você teve, o que que significa ser mãe pra você, que é uma construção social, mas as pessoas gostam de achar que é nato, né? Que as Uhum, pessoas, uhum, toda uhum. mulher quer ser mãe, toda mulher vai amar ser mãe. Então eu acho que essa é a expectativa. Como tu não quer processar? Como tu não tá sofrendo mais? Como Alguém tem que pagar por alguém tem isso. que pagar? Isso é a tal da negação, né? Uhum. Mas querer cobrar da pessoa um sentimento porque supostamente é o que mães sentem, né? Uhum. Ou, por exemplo, um filho que não quer ir no enterro do pai. Uhum. Eu acho ok, a pessoa não quer estar lá, não Sim. quer ver e tal. Por que forçar? Nossa, que desalmada, nem no enterro do pai ela foi. Uhum. Eu acho velórios e enterros de forma geral um negócio Eu não meio gosto. cruel. Eu também Eu acho acho meio que. cruel com quem fica, assim. Eu entendo que tem gente que precisa desse, só que daí vira uma cobrança social. Mas Porque tu isso. precisa ir Mas no. é que isso também é uma construção social religiosa, né? Sim, Nem sim. todos os velórios são horas, nem todos os enterros precisam passar por esses Uhum. rituais e tal. Até com a Covid, eu acho que no É, final a gente meio que mudou um pouco isso, porque não sim. podia estar junto, então cremações foram mais Uhum. usados e tal, enfim. Eu acho que
nosso conceito de morte aqui no Brasil, e religiões que não são afrodescendentes, que é no caso a religião católicas, né, ou Uhum, evangélicas, a gente tem muito essa coisa da punição. uhum. Do em inglês é repenting, eu acho bem legal essa palavra, que é do tu, tipo, tu se... Eu esqueci a palavra em português, quando Eu tu tô volta pra pensando ti nisso. e tu fica ali se punindo, se Uhum, penitenciando, uhum. tem Eu muito acho que essa é coisa da penitência mais culpa, que eu acho que é eles isso. usam. A coisa da culpa, tem que ter sofrimento envolvido. Uhum, Todas as estátuas que tu vê dessa época aí, que se fazia de imagens bíblicas, é alguém uhum. sofrendo, é alguém Sim, chorando, sim. é alguém morto. Isso é muito reforçado na nossa cultura. Usar o Uhum, preto, antes tu não sim, podia entrar com o sapato em casa, fazer o velório em casa. Eu lembro de ser sim. pequena e um Eu vizinho meu também. foi velado em casa e eu pensei, Eu já fui em alguns velórios gente, que foram como em é que tu casa. consegue depois sentar naquela sala? Aham, Como é que tu consegue depois almoçar em cima daquela mesa? sim. Sabe? A gente criou essa coisa de parece que quando a pessoa vai, não me parece uma despedida, uma despedida, porque aquilo nem é mais a pessoa. Aquilo Uhum, ali é um sim. corpo, né? E as vezes que eu fui em velório, eu vejo as pessoas muito emotivas, mas me parece que é mais, como é que eu vou te dizer? Também é uma construção Aham. social, mas Eu parece um vejo um pouco pouco. encenado. Algumas. Alguns sim, porque Algumas parece eu que tu tem acho que que chorar são em muito. velório, É, né? aham. Algumas eu acho que Mas são às bem vezes eu tenho a encenadas. impressão que o velório não te traz coisas boas. Não. A minha Não avó, quando resolve nada, faleceu, não eu ajuda fiquei nada. extremamente desconfortável. Minha mãe tem uma mania de tocar. Ah, E aquilo me dava um nervoso, porque eu pensava, não quero, eu quero lembrar da minha avó daquele viva. jeito. Tanto que Uhum. os judeus têm isso, né? Não Eles vê? ficam, quando uma pessoa tá doente, eles raramente visitam, porque eles querem Querem. ter a imagem boa da pessoa. Uhum. Eu não sei se isso tá certo ou tá errado, Aham. mas, né, alguns tipos de doença, enfim. Sim. Eu acho que a gente tem um jeito de lidar com morte que não é celebrar a vida da pessoa, o que ela fez. Me parece uma coisa meio egoísta. Uhum. Ela já Sim. foi tão cedo, e eu, como é que eu vou ficar? O que eu vou fazer da minha vida Sim. agora? Eu acho isso meio. Acho que o nosso jeito de ver tem que É, melhorar. e tem alguns que são bem encenados. Por exemplo, eu fui no. Meu bisavô, ele viveu até os 101 anos. E assim, nos últimos 3 anos de vida dele, ele já não era mais ele, assim, sabe? Uhum, Então, querendo ou não, quando a pessoa passa dos 90, tu já não diz assim, ah, mais tantos anos de vida no aniversário. Tu uhum. sabe que, né, que a vida da pessoa, enfim, daqui a pouco vai. E foi, eu acho que o único velório que eu vi que eu não vi pessoas chorando, que tava, ok, tava todo mundo sério, tal, não tava ninguém fazendo piada, não tava alegre e Uhum. tal. Mas assim, tu vai dizer o quê? Que ele foi muito cedo, que. Gente, ele descansou, sabe? Os 3 últimos anos de vida dele não foram nem uma vida direito. A filha dele tava esgotada emocionalmente, de cuidar dele e tal. Tipo, foi um alívio. Não tô dizendo que, meu Deus, pessoas merecem morrer e tal, mas, gente, a pessoa viveu bastante. Viveu Mas é a mesma bastante. coisa, agora eu tô falando, eu fiquei pensando, né? É a mesma coisa de eutanásia. Eutanásia, Sim. desligar aparelho. Uhum. Existe, claro, um compromisso dos médicos e Claro. profissionais da saúde de tentar preservar a vida a todo custo. Mas Uhum. tu tem que pensar isso também. E a pessoa deveria ter o direito de dizer que ela quer ir embora. Uhum. Isso eu acho muito Sim. grave, sabe? Uhum. Que nem aquele filme Como Eu Era Antes de Você. Eu não cheguei a ver Ah, ele esse. é bem adolescentezinho, mas ele é Uhum. É com a bonitinho. Emilia Clarke, O né? cara é todo ferrado. Ele Uhum. conseguiu uma clínica na Suíça que faria eutanásia pra ele. Que qualidade de vida essa pessoa tem? Ela tá ali pra agradar os outros, ela não tá ali por ela. Pra ela é Uhum. deprê, é horrível. O Uhum. cara é tetraplégico, ele não consegue fazer nada. Uhum. E aí? Sim. É um direito da pessoa, né? Tem duas séries que eu acho que trabalham legal a questão do luto quando tu perde um companheiro. Afterlife, do Ricky Gervais, Ah, tem na quero ver, não vi. Netflix. Eu recomendo muito porque a série é basicamente sobre isso, assim, já começa a série com a mulher dele que já morreu de câncer e tal, e eles eram Uhum. um casal realmente muito unido, muito claro, as lembranças dele não vai lembrar das brigas, né, aí é que tá. Sim. Mas eu acho que a série, ela trabalha bem isso, assim, como que tu vai viver um dia após o outro quando alguém tão importante pra ti não tá mais ali, né? E é toda a vida que tu tinha expectativa com a pessoa, tal. Tanto é que ele tá em depressão mesmo, eu Uhum. acredito que não seja só isso, só a depressão do luto, né? A Sim. tristeza do luto. Tanto é que no primeiro episódio ele tá meio que, tipo, que ele quer se matar, porque se, Que né? sentido tem, né? Que sem a E é bem pessoa. curioso, porque ele, assim, mas se eu me matar, a minha cadela, ninguém vai dar comida pra ela, né? Vai levar tanto tempo até encontrar meu corpo pra dar comida pra ela, pô, a cachorra vai ficar com fome, daí ele fica ali pela cachorra. E daí aos poucos ele vai. E daí, assim, o pai dele também já tá bem mal, num asilo e tal. Então
a série trabalha um pouco o luto precoce, que é algo que a gente não fala muito, né? Mas que nem eu comentei ali do meu bisavô, em algumas situações tu meio que se prepara antes, né? O método Kominsky tem o... Tu viu já? Eu Não. vi uns pedaços. O método Kominsky tem, em determinado momento, o luto da esposa do Alan Arkin, que eu esqueci o nome do personagem. Uhum. Mas tem outros lutos. Tem o luto da própria velhice, né? De tu descobrir que, tipo, o Sandy, né? Que, pô, eu tô numa idade que eu não vou mais sair A namorando, pegando geral. Grace and Frankie tem isso Tem também. lutos também, né? Tem Eu- o luto do relacionamento delas, né? No final Tem, das que, contas. pô, os caras estão casados há 1000 anos e tem que lidar com essa nova vida, né? A Uhum. Frankie mesmo sofre até mais do que a Grace pra superar. Tem um outro tipo de luto também, que eu acho que não se fala muito, mas o Grey's Anatomy abordou bem nas primeiras temporadas, que é o da mãe da Meredith, que tem demência. Sim. Ela tem Alzheimer, eu acho. Uhum. E ela também já não é a pessoa que ela era. É. Né? Então tu tem que fazer as pazes com o fato de que quem tu conhecia não tá mais ali, né? É. Apesar de estar E ali em corpo, mas não é mas mais. também é uma forma de tu se preparar, Sim. né? Pra quando essa pessoa for embora. Tem uma outra que eu tava tentando lembrar, o Disque Amiga pra Matar. Ele tem uma Verdade. forma de ver luto bem interessante, que é quando tu perde alguém no meio de uma briga, de uma crise, Uhum. né? Que tu se Que as culpa. pessoas se culpam de, porque eu devia ter feito diferente, porque eu devia ter sido mais amorosa, porque eu não devia ter brigado, porque eu tava errado. Nunca ter a oportunidade de dizer pra outra pessoa como se sentia. E geralmente as pessoas têm a fantasia de que se a pessoa tivesse ficado, não tivesse Tudo ia morrido, ficar tudo ia ficar bem. bem. E, cara, eu já vi vários casos da pessoa estar em caso terminal no hospital e continuar batendo o pé dizendo que não quer, não vai perdoar, dane-se. Né? A Uhum. morte não é sempre essa coisa de vou repensar o que eu fiz, quero ir embora em paz, quero tudo. Uhum. Não, tem gente que. Sim. E às vezes tem até. Agora eu lembrei de outro filme que tu falasse ali do Grey's Anatomy, né? De tu. A pessoa tá ali, mas não é mais aquela pessoa. Tem aquele filme Amor, que ele é austríaco e francês, que é de um casal de velhinhos que a mulher tá com Alzheimer também e o marido tá ali todo dia sabendo que algum dia a mulher dele simplesmente não vai Uhum. acordar. Aliás, um dia ela não vai reconhecer ele, outro dia ela não vai saber onde tá. Aquele filme do Anthony Hopkins, agora que ele ganhou o Oscar, né? O Meu Pai. Querendo ou não, tem o luto da Olivia Colman, né? O luto antecipado que ela. Uhum. E é aquele negócio que ela fica meio empacada porque eu não posso me mudar para outro país, que eu tenho que ficar cuidando do meu pai, mas eu quero contratar alguém para cuidar dele, mas ele não quer. Então o Anthony Hopkins, com ele mesmo, ele tem assim aquela negação, não, não preciso de ninguém para cuidar de mim, até que daqui a pouco ele não sabe bem onde ele tá, ele não sabe se é de manhã ou se é de noite. E tem uma das cenas mais tristes, que eu acho que eu até comentei no episódio do Oscar, que é quando ele fala, eu estou perdendo as minhas folhas. Que eu acho que é ele reconhecer o luto dele mesmo, Isso que eu ia assim. falar agora. Tu sentir que, assim, tu tá deixando de ser quem tu é e tu não tem controle E eu nenhum acho que sobre quando a isso, gente, né? mesmo que tu não desenvolva uma doença Uhum. degenerativa que nem a dele, a gente vai ficando mais velho e a gente se É. vê de vez em quando fazendo, por exemplo, tu se olha no espelho, tu tem linhas que antes tu não Uhum. tinha. Ou tu não tem mais o mesmo pique que tu tinha uns anos atrás. A Ou a ressaca, a ressaca, ressaca dura 3 dias eu ia agora. falar, a ressaca dura 3 dias, né? A tua tolerância para algumas coisas mudou. Uhum. E aí tem que, quando tu para pra pensar nisso, aí tô velha. Envelhecer Tô envelhecendo. envelhecer é um processo de luto constante, querendo ou não, né? É um processo de luto constante, exatamente. O... Quando. Agora eu lembrei de um outro filme que lida com luta. Eu acho que tu não viu ainda esse, né? O Midsommar. Eu tenho medo, porque se É, falarem que era de terror, daí eu não vejo. mas ele não é um terror jumpscare. Inclusive o Midsommar, ele é do mesmo cara do Hereditário, do Ari Tá Aster. vendo? Olha aí, ó. Exato. Olha aí, ó. Mas é muito bom, tem na Amazon Prime, recomendo. O Midsommar, ele é interessante porque, assim, ele começa com um luto ferrado, que a Dani, ela perde a família dela numa tragédia bem triste, não é um acidente, assim, a irmã dela, enfim, dá um jeito de se matar e matar os pais. Uhum. É a primeira cena do filme, então não é spoiler, né? Mas depois de alguns meses, ela vai numa viagem com o namorado e os amigos dele, que seria uma viagem antropológica lá para Suécia, para uma comunidade, Uhum. né, lá onde tem sol da meia-noite, tal, até que Midsommar. Sim. A linha de apoio em português foi o mal não espera a noite. Nossa. Ai, os Muito títulos em bom. português, né? E é engraçado porque. É engraçado, é curioso. Porque ela vai vivendo um outro luto. Porque tu vai vendo que ela tem um relacionamento bem lixo Com o com o namorado. namorado dela. Então, assim, é um luto de aceitação do próprio término do relacionamento, de certa forma. E eu acho legal como o Midsommar trabalha isso,
porque eles dão várias pistas, assim, relacionadas às 4 estações. Que no começo, quando ela perdeu a família, é o inverno. Que é o... Daí depois vai passando, assim, quando ela tá... E acaba na primavera? Ah, não sei, porque ela tá cheia de flor, então deve ser primavera. Mas enfim, ela vai passando por aquilo ali e tu vai vendo a transformação. Tanto é que a cena final do filme é um meio sorriso dela, que, assim, aconteceram coisas horríveis, ela sabe que Uhum. aconteceram coisas horríveis, mas ela tá bem com isso, assim. Então, Sim. eu acho que É, tem muito a ver com luto esse filme. isso me lembrou agora que tu falou das estações no Notting Hill, quando o Aham. Hugh Grant tá superando a Julia Roberts, que ele Que ele caminha pelo passa pelas mercado e quatro passa as 4 estações. estações. A única coisa chata do filme é que ele não supera, né? Sim. Ele ficou preso naquilo. E tem pessoas que são assim mesmo, né? Tem pessoas que Uhum. travam naquilo ali. Até ia ser o nosso próximo tópico. A gente já falou um pouquinho antes, mas quando o luto em si, a perda, daí, seja de pessoa, de relacionamento, tal, quando aquilo ali vira a tua obsessão e começa a te definir. Penso muito no This Is Us, por exemplo, que o Jack, ele morre quando os filhos são adolescentes, tal, né? Só que parece que dali em diante, tanto a ex-esposa, quanto os filhos, quanto o amigo do Jack, ninguém nunca superou aquilo ali. Tudo acaba voltando para aquilo ali. E outra coisa, né? Colocam o Jack num pedestal. Ele era um bom pai, sim, ok. Mas não tem um negócio assim, tu vai viver a vida inteira pensando, e se aquela pessoa estivesse aqui? E ele estaria orgulhoso se eu fizesse isso? Tipo, tu não acha um pouco. É normalmente uma coisa bem comum das famílias, assim, como quando uma das partes se vai, seja Uhum. por, sei lá, ir embora fisicamente ou morrer, enfim, que a gente acha que se a pessoa tivesse seria melhor, Sim. né? Ou aquele negócio, né? O pessoal até fala, né? Porque morreu, virou uma pessoa boa, né? E eu lembro de um conhecido meu que quando o pai dele faleceu, ele fez textão no Facebook e tal, meio que assim, eu sei que o costume é falar bem da pessoa, tal, quando ela morre, mas, né, e o meu pai foi agora, tal, mas isso não vai tornar ele uma pessoa melhor, ele era abusivo, ele era machista, ele era autoritário e tal, e eu achei aquilo tão, ok, chocante, né, mas daí tu começa a questionar, será que é necessário? Tá, mas é o desabafo que ele precisava fazer, sabe? Uhum. Pro pessoal parar, talvez, de chegar nele, ele era um homem tão bom, e ele não era, sabe? Também eu já soube de um outro caso de um casal que no velório do marido a esposa foi pra cozinha, tomou uma cervejinha e tal, e daí ela comentou alguma coisa, não, o nosso acordo era até que a morte separe. E assim, Deus sabe o que eu passei com ele. Agora que separou, tchau, sabe? Não, É a minha. não é que ela tava feliz com isso, mas pô, para de me falar que era um cara bom se ele era uma pessoa horrível, É sabe? que aí, de novo, volta da culpa cristã, né? Parece que a pessoa é santificada quando ela morre, né? Uhum, E a gente não gosta. E é um tabu falar que é, a pessoa era ruim. É a mesma história, por exemplo, esse caso da pessoa que colocou ali que o pai era ruim mesmo e tal, não sei o quê, né? Parte-se do princípio que amor de pai e mãe é incondicional. E aí você tolera qualquer coisa porque é teu pai. Não. Ele é uma pessoa que te ajudou a uhum, surgir no mundo, né? sim, Pelo menos biologicamente. Mas tem qualidades de uhum, pai? Foi um pai pra ti? Às vezes até a exigência social de que tu tem que sentir alguma coisa por aquela pessoa é. e tu não tem que. E aí, às vezes até isso sente raiva, que as pessoas ficam esperando que você tenha uma reação. Por quê? Porque nós humanos reagimos muito mal ao desconforto de outras pessoas. A Sim. maioria de nós, quando vê alguém chorando, quer que a pessoa pare de chorar porque incomoda. Não Uhum. porque. O que está acontecendo? Vamos lá. Porque a gente não sabe lidar Sim. com emoções E eu desagradáveis. acho que quando a gente fala de morte, eu acho que é até um pouco mais complicado, porque tu sabe que nada do que tu falar vai melhorar o estado da Sim. E a pessoa, pessoa né? também sabe, né? E a pessoa também sabe, assim, né? Mas assim, pra término, então acho que entra muito a questão da positividade tóxica, né? De que, ele não te É, merecia. porque o desconforto pra ti, né? Aí tu quer que É. aquilo passe logo. Tu quer que aquilo acabe de uma vez. Uhum. E então, Carol, já que a gente tá indo pros finalmente, assim, eu só quero, acho que talvez deixar claro que a gente tá falando de luto de uma forma bem abrangente, não é É. só de morte, tá? A gente, né, desculpa se a gente soou insensível em algum momento, mas a gente tá tentando falar de uma forma até mais prática e técnica, né, E para aqueles que estão passando por isso, que talvez de alguma forma se sentiram afetados ou Uhum. até mesmo, não é bem assim, tudo Tudo certo. A gente certo. tá conversando sobre Uhum. diversas coisas e cada um tem os seus estágios e processa do seu jeito, né? Uhum. E assim, como até queria para terminar de uma forma prática, prática não, mas aplicável, né? Porque tu Uhum. falou que a gente não gosta do desconforto, mas como que a gente lida melhor tanto o enlutado, né,
como a pessoa que tá perto de alguém passando por um luto. Porque às vezes o teu luto não é o mesmo que o meu, assim, por exemplo, uma amiga terminou o relacionamento, ou terminaram com ela e tal. Eu não tô passando exatamente por aquilo, óbvio, mas como que alguém pode ajudar? Pode ser útil nesse momento. Eu acho que a gente precisa cuidar com essa necessidade de falar que vai ficar tudo bem, que não se preocupa, porque tá num lugar melhor, porque foi melhor assim, porque ele não te merece, blá blá blá. A gente tem que cuidar um pouco com isso. Eu acho que a gente pode fazer é oferecer conforto. Tá tudo bem por aí? Precisa de alguma coisa? Quer conversar? Sim. Tô por aqui. Porque, como tu falou, a pessoa tem o seu jeitinho de processar, né? E às vezes ela não quer falar, né, também. Se a pessoa tem um comportamento um pouco mais autodestrutivo, sei lá, tá saindo em excesso, agora com a pandemia não tá nem aí com aglomeração e tal, posso dar um toque nela, dizer, olha, eu sei que as coisas não estão legais agora, mas calma, elas vão ficar, então, né, não te coloca numa situação ruim, né? Às vezes, eu acho que dependendo da situação é importante dizer, tá, isso aqui tá acontecendo, tá vendo? E eu sei que tu tá com raiva agora, mas a raiva vai passar e a consequência disso pode ficar, né? Sim. Eu já vi histórias de pessoa por raiva de um término de relacionamento saiu e pegou HIV naquela única saída, tipo... Sabe, esse tipo de coisa que, pelo impulso da raiva, do sentimento de injustiça, tu pega... Eu acho que uma amizade, a pessoa fala assim, olha, só cuida, né? E não tô dizendo pra tu não fazer nem nada, mas só cuida com aquele comportamento. Eu acho que esse é o primeira etapa. Segunda, respeita o teu processo. Tem dias que parece que tu voltou 3 casas, tem dias que tu andou 2, tem dias que tem vontade de quebrar tudo, tem dias que tem vontade de chorar, tem dias que tu tá bem. É assim mesmo que funciona. Terceiro, converse com alguém. Especialmente se for um terapeuta, um psicoterapeuta, um psicólogo. Porque vai ser um ambiente seguro, livre de julgamento, onde o que tu fala fica lá, né? É um ambiente pra tu extravasar e falar o quanto tu precisar, porque às vezes as pessoas se irritam. Por exemplo, especialmente num término. Às vezes tu tá naquela fase da negação e tu fala daquilo de novo, e tu analisa. Os teus amigos não aguentam mais. Eles não querem passar por isso, não é obrigação deles passar por isso. Então é interessante buscar ajuda de alguém, sabe? Eu acho que é um momento que pra tu processar, tu precisa colocar pra fora. Sim. Seja escrevendo, seja com alguma forma de arte, seja conversando, mas tu precisa viver aquilo ali. E às vezes, não sei, né, mas se tu não quiser falar sobre aquilo ali, porque tem muita gente que não sabe se expressar, não sabe o que tá sentindo, né, mas pelo menos... Né, enfim, é aquele negócio, se expressa de outra forma, às vezes. Tem inclusive um livro bem legal que se chama A Linguagem dos Sentimentos, que eu acho que é Alan Scott. É um livro antigo, mas é bem legal, justamente por isso, não sei o que eu tô sentindo. Esse livro é bacana pra isso. É, aquele negócio dá nomes, né, e às vezes quando tu fala com alguém, tu começa a entender o que tu tá pensando, ou sentindo, ou pelo que tu tá passando. Mas então é isso, eu acho que são dicas bem válidas, assim, né, não precisa dizer que, vai ficar tudo bem. Se tá passando por um luto que não necessariamente é uma perda, a gente falou que a pandemia é um luto em si, né? A gente tem várias renúncias diárias, principalmente quem perdeu alguém também, né? Infelizmente, só com o tempo mesmo, né? Um tempo e um processo. Mas só realmente não fica refém daquilo ali e conversa com alguém, faz terapia, enfim. Não... E assim, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz que dor não é opcional, mas sofrimento é, né? Pode chegar um ponto desse luto que tu não quer largar a mão. Já deu o que tinha que dar, mas tu não quer largar a mão daquilo. Tu usa aquilo pra outras coisas na vida. É importante prestar atenção nisso. Às vezes usa pra se privar de outras coisas. Tu falasse ali de relacionamento, né? Pra se privar, ou pra culpar os outros. Pra justificar as tuas atitudes. Exato. Eu sou assim porque uma vez... Isso. Enfim, gente. Carol, suas redes... Me encontra no Instagram, @CarolineBrenning. Lá tem um linkzinho pro canal no YouTube. E lá no Instagram a gente faz umas lives, umas vezes interage, então fique à vontade. No cinema tem uma crítica e até uma explicação mais ou menos do Midsommar, que é aquele filme ali que eu falei que trata das 4 estações como um processo de cura, que tá bem interessante também. cinema.com.br, no Instagram, @cinema.blog. Segue também o podcast lá no Instagram, no @podcastsatf. A gente também tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, no YouTube, no... É isso aí, né? No em iTunes, qualquer lugar que você escuta os seus podcasts, estaremos lá. No Deezer a gente não tá. Tá. Então menos o Deezer. Mas se você tá no Deezer, você também não tá ouvindo a gente no Deezer agora, né? Então continue ouvindo onde você ouve. Exatamente. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.